em Atos capítulo 26, eu vou ler do versículo 9 até o versículo 15, quando ele foi diante do rei. Olha lá, na verdade, disse Paulo, através de um relato de Lucas a Teófilo, Atos capítulo 26, versículo 9, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quanto os matavam. 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Ele não sabia, mas ele iria ser impactado pela graça. Esta graça que me impactou no meu caminho também de Damasco. Esta graça que também te impactou dentro do sistema religioso. Tu andavas vazio, triste, sem esperança, até que esta luz, mais resplandecente que o sol, disse ele, brilhou em redor de mim e dos que iam comigo. 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Deus fala na língua do homem. Se és brasileiro, Deus fala contigo em brasileiro. Deus não fala nesses balabachúria. Se és japonês, Deus fala contigo em japonês. Paulo era judeu, a língua hebraica, disse ele, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te engrandeço o nome pelos teus grandes feitos. Obrigado porque no meio de um ano difícil, de incertezas e instabilidades, tu se manteve fiel e manterá, porque tu és fiel à tua palavra. Obrigado por mais um ano em que tu nos concedeu de ver coisas grandes e firmes. Com mente renovada, de fé em fé, nós vamos seguir o propósito. Os desafios virão, mas nós andaremos sobre a luz da tua palavra. Obrigado pelo impacto da graça. Obrigado, porque pessoas andando em trevas da religião, uma grande luz brilhou e impactou as nossas vidas. Esta manhã, eu te peço que tu me uses com ousadia e intrepidez, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Amém. Logo no início do relato de Atos, diz que ele caiu como essa luz. Eu também caí. Eu era pastor evangélico. Ameacei muitas pessoas. Tudo aquilo que ele fez em nome da religião. Era fariseu, tinha um zelo, perseguia a igreja. O farisaísmo persegue a igreja, assim como a religião persegue a verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Cristo, que somos nós, passa a ser perseguida
quando tu andas na luz do Evangelho. A religião evangélica não mostra a luz do Evangelho, senão você enxerga. É verdade. A religião evangélica promove trevas. Claro que não estamos falando das pessoas, estamos falando do sistema doutrinal montado para te conduzir à ignorância espiritual. Era o que esse homem vivia, era o que eu vivi durante anos. Eu era pastor na igreja evangélica, depois fui bispo na igreja evangélica, preguei dízimos durante anos a fio, ameaçava as pessoas dizendo que elas iriam perder a salvação se elas não dessem dízimo. Paulo, no farisaísmo, e tinha autoridade, como você leu, dos sacerdotes, e por eles comissionado, dava voto para que as pessoas morressem. Obrigavam, ele pegava as pessoas que professavam a fé em Cristo, e ali você lê o relato que ele segurava as pessoas pela mão e dizia: negue a Jesus, negue. Ele obrigava as pessoas a blasfemar contra Cristo. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu levantei um pedaço de pão e dizia para as pessoas diante de mim, dizendo: este é o corpo de Cristo. Isso era uma grande blasfêmia, porque apesar de ser um pastor e um bispo no sistema religioso, eu não sabia que eu estava conduzindo as pessoas a uma cegueira espiritual. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão. O corpo de Cristo são vocês, vidas regeneradas, transformadas e por ele edificado. Mas só pode dizer isto, só pode pregar isto, quando esta grande luz, que causa um impacto na vida da pessoa, e quando você é impactado por Cristo, pouco te importa a opinião alheia. Eu não estou nem aí para quem diz que eu sou um herege. Eu estou aqui para que Cristo diga: até que enfim, você não blasfema mais contra mim. Eu fui um blasfemador, eu persegui a verdadeira igreja. Quem não estava dentro da igreja onde eu era pastor, estava desviado. Isto sim é perseguir a igreja, porque a igreja não precisa estar dentro de quatro paredes para estar em comunhão com Cristo. Para estar em comunhão com Cristo, a verdadeira igreja deve seguir os ensinamentos de Cristo, e não de doutrinas elaboradas num gabinete pastoral. É verdade. A igreja precisa entender isto. Em 2021, nós temos um grande desafio: fazer com que a igreja entenda que ela é a igreja de Cristo. Quando isso acontecer, nós vamos ver vidas sendo impactadas pelo Evangelho. Os homens vão aprender que eles são uma joia preciosa para Deus. Quando a palavra da graça se manifesta na vida de quem nasceu para a liberdade, porque nem todas as pessoas nasceram para ser livre. Existem pessoas que elas precisam, por causa da sua natureza carnal inflamada, ela precisa de algo que lhe freie. Ela precisa de um cabresto. Enquanto outras, apenas a verdade já freia a sua carne. Então existem pessoas que não nasceram para ser livres. Vão ficar dentro dos currais, vão morrer aí dentro, com depressão, doente, caroços, fazendo barganha com Deus. Mas há uma grande parcela do povo brasileiro que nasceram para a liberdade em Cristo, e que quando ouvirem esta palavra serão impactados pelo Evangelho, assim como você foi impactado. Quando esta palavra chegou até você, eu não estou aqui respondendo por ninguém, estou dizendo do que também aconteceu comigo, aconteceu com este homem, creio que aconteceu com cada um dos senhores. Quando esta palavra chegou até a você
você ficou como quem sonha. Era maravilha demais para quem teve que pagar um alto preço. Era bênção demais para quem estava procurando ser abençoado. Era liberdade demais para quem só vivia preso em algemas e escuridão e em trevas. Então esse homem era o Nero do discípulo. E no caminho de Damasco ele bate de frente com a graça soberana. Aquele que perseguia, iria ser perseguido. Aquele que tinha cartas para matar, já pregamos sobre isso, escreveria cartas que dariam vida. Isso é o impacto da graça que promove essas contradições. Ele vai contrariando o contrariado. E nessa contrariedade ele vai também impactando outras vidas. Foi o que aconteceu com esse homem e que deixou um legado maravilhoso para nós que vivemos no presente século. Nenhum homem, nenhuma mulher que nasceu para a liberdade em Cristo, quando ouve o evangelho da graça de Deus, não consegue resistir. É verdade. Ele não resistiu. No mais alto escalão do judaísmo, foi ele que disse com a sua própria boca aos Gálatas: eu excedia a todos os da minha nação. Não havia na nação judaica, na idade de Paulo, ninguém igual a ele. Mas quando esta palavra o confrontou, ele foi desarmado por tudo o que ele vivera até então. E eu sei que aconteceu isto com você e com você que me ouve. Muitas pessoas que me ouvem hoje tinham posições, tinham status, eram pastores, professores de escola bíblica dominical, presbíteros, diáconos. Uns tinham 20, 30, 40, 50 anos. Uns acreditavam que estavam vivendo a verdade de Deus. Outros disseram: daqui eu só saio para a glória. É verdade. Negociando a palavra, blasfemando contra a igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Porque igreja não são as placas, igrejas não é um local, igrejas não são um templo, igrejas são vidas compradas por eles, santificadas por ele, regenerada por ele, transformada por ele, aonde a honra, a glória, o louvor, o império e o domínio pertence a ele. Esse é o conceito de igreja na graça de Cristo. Então ninguém que nasceu para a liberdade resiste ao impacto da graça. Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo de número 19 e versículo de número 20: tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem é que pode resistir uma palavra poderosa como esta? Quem? Do mais alto escalão ao mais simples e humilde dos homens, quando esta palavra chega, ela dilacera a alma, ela entra como uma espada mais afiada, e entra na divisão da alma e do espírito, e transforma o homem. E esta palavra poderosa, ela é tão eficaz, que ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Esta palavra, a arma, a espada do espírito, coloca o homem no lugar do homem e Deus no lugar de Deus. O homem deixa a sua prepotência, o seu orgulho, o seu status, o seu eu, o seu questionamento. E uma vez que ele nasceu para a liberdade em Cristo, disse a revelação na boca desse homem: quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Há questionamentos. Algumas pessoas que me ouvem hoje, e alguns por aqui presentes, disseram: quando eu te ouvi pregando, eu disse, eu não ouço esse herege. Sabe por quê? Porque as suas posições ficaram ameaçadas. É verdade. Porque a palavra que eu prego não traz status, não coloca um homem num pedestal. A palavra que eu prego não honra púlpitos, não vê nomenclatura, não vê gemada, não é negociada. A palavra que eu prego é uma espada afiada, e que o homem na sua soberba não resiste, porque é escândalo
para eles, porque eles querem defender as suas catedrais, querem defender as suas posições que dominam e escravizam a vida. Os primeiros a me chamar de herege são aqueles em que esta palavra confronta a sua autoridade e que diante de Cristo não é nenhuma. Deus não divide a sua glória. Deus não tem inimigo paralelo. A única autoridade reconhecida na igreja soberana de Cristo é Ele. Ninguém manda aqui. Ninguém manda na igreja de Cristo. Não há ninguém que pode peitá-lo. Não há ninguém que pode te excluir. Não há ninguém que pode te condenar. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus e foram impactados por essa graça. Recebe, diga a glória. E quando esta palavra vem dilacerando, a pessoa que ouve, fica lá do quarto vendo o marido, e o marido fica, uala! Ah, papai! E a mulher disse, ih, não tem pastor, pastor é dom, eu que não vou ouvir esse herege, eu sou missionária. Marido vai trabalhar, e aquilo fica ecoando na cabeça dela. E ela pega o celular, coloca, não vou ouvir mais. E vai para lá, e vai para cá, e fica lá, e refoga o arroz, e vai lá, e coça a cabeça. E que hora que ele chega? 6 horas, é 4h30 ainda. Vou ouvir escondido. No que ouve escondido, não é a palavra de Geraldo. É a espada do Espírito. Ela entra. Ela penetra, ela transforma, e ela assiste 1, 2, 3, 4, 5, queima o arroz, queima o feijão, e dá cólica, dá dor de barriga, ela corre para um lado, ela corre para o outro. O marido, quando chega às 6h30, sabe o que ela diz? Uala! O marido diz, ih, rapaz, peste pegou a mulher. Não adianta. E tem alguns pastores que dizem assim, não ouve esse homem não na internet não. Tem outros que dizem assim, cuidado que lá em Caxias tem um homem pregando que não tem que dar dízimo. Vocês não ouvem ele não. Alô? Diz para não ouvir mesmo, porque se ouvir, vocês podem ter certeza, vocês vão ter que pegar uma enxada para trabalhar, porque o impacto da graça vai pegar vocês em 2021. Vocês vão ver só. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Não vale. E no caminho de Damasco vinha um homem com cartas para matar, cheio de autoridade, hebreu dos hebreus, fariseu, estudou aos pés do Gamaliel, teólogo, o cara, espumando, já tinha presenciado a morte de Estevão, já vinha cheio de autoridade com a sua comitiva, ele na frente, o seu nome uma referência ao rei Shaul, era o cara, o bambambam, o coisa louca, mas quando bateu de frente com a luz mais resplandecente do que o sol, no seu lugar, Saulo, tu és homem, não podes resistir à minha vontade. Foi o que ele disse no versículo de número 20. Olha lá, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que fez, por que me fizeste isso? Quem és tu? Eu é que não aceito essa graça. Não é que você não aceita, é porque você não pode. Porque quem pode, não resiste. A graça é maior do que a soberba. Quebra o homem, me quebrou ele, quebrou você. Você gostava de ser chamado de pastor presidente? Você gostava de ser chamado de professor da escola dominical?
Você gostava de ser chamado profeta quando vinha do monte profetizar? Estou falando a verdade ou não estou? Estou pregando para quase 100 e poucas mil pessoas nessa manhã. Pessoas de nariz em pé. Profeta da mesa de oração, do círculo de oração. Pessoas que eram tomadas no saracutaia, no marabandaia. Gostava do status. Gostava de quando você entrasse, as pessoas procurassem você para ler a mão, para ver o futuro, para dizer o que Deus mandou te dizer. Você gostava dessas coisas, mas a graça foi maior do que você colocou no seu lugar, porque você não pode resistir ao impacto da graça de Deus. Sabe o que ele disse a Paulo? Sabe o que ele disse? Paulo estava lá orando, ele chamou o abençoado lá e disse: vai lá, porque eu vou mostrar o quanto lhe importa a sofrer pelo meu nome. Do outro lado, membro do Sinédrio, cidadão romano, do lado de cá, meu irmão, o pau ia quebrar. E ele poderia dizer: eu não quero. Ele disse: pode porventura o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? É o impacto da graça, meu irmão, não tem para onde correr não. Isso é transformação total. Ele quebra, a mim me quebrou todo. E você acha que foi fácil para mim? Eu ter que trabalhar de pedreiro quando eu tinha salário lá no curral, há 10 anos atrás, há 11 anos atrás eu ganhava 3.500 por mês, 7 mil reais no meu décimo, estou falando de 11 anos atrás, 7 mil reais agora em dezembro, gasolina. Você acha que foi fácil para mim eu chegar no meio de um grupo que me ouvia e dizer: gente, eu enganei vocês a vida inteira nesse tempo na religião. O dízimo não é dinheiro, era alimento. Está na lei de Moisés. Você acha que isso agradou a minha carne? Ou foi porque eu não podia resistir à luz mais intensa que brilhou para mim verdadeiramente no meu caminho de Damasco? Só que eles não querem. É porque não podem. Eles não podem pregar a verdade. São cães gulosos. Estão com uma fantasia de ovelhas, mas são lobos devoradores. Lobos conduzindo os filhos de Deus, até que esta palavra chegou e despertou a mim e a você, e nós estamos livres dos homens perversos e maus. Quando você é impactado pela graça de Cristo, não tem jeito. Cristo assume o controle. Não vivo eu, disse Paulo. Cristo vive em nós, brada a igreja. Vive ou não vive? Não tem jeito. E o que era valioso na religião, para alguém em que Cristo assume o controle, vira esterco, vira refúgio, cheira mal. Olha o relato, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Coloca na versão NVI, porque aí, Miguel, tem uma frase legal. Embora eu mesmo, disse Paulo à igreja de Filipos, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, que se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, disse Paulo à igreja de Filipos, eu ainda mais. 5, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei, disse Paulo, fariseu. Olha o orgulho judaico. Versículo de número 6, quanto ao zelo, o farisaísmo carregava um zelo. Que zelo era esse? Perseguir a igreja. A religião tem um zelo desconhecido, persegue a verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja no Brasil? Segura! O pentecostal diz, é esta, onde a mulher não pode cortar o cabelo.
O neopentecostal diz, é esta aonde o apóstolo ora pelas pessoas e elas são curadas. O outro diz, não, a verdadeira igreja é esta, que temos a escola de teologia e língua e do hebraico e não sei o quê. O outro diz, não, a verdadeira igreja é esta, que tem os dons do Espírito Santo. Geraldo diz, a verdadeira igreja não é a daquele apóstolo, não é a daquele bispo, nem é daquele pastor. A verdadeira igreja é esta. A verdadeira igreja é você. É você. É você, é você, é você, é você, é você. Propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Você é a verdadeira igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E eles perseguem a você. Persegue ou não persegue? Sabe o que um bonito, um aloprado me disse? Eu sou, claro que eu não vou falar o nome, porque eles não têm educação, mas eu tenho. Eu não tenho estudo, mas educação eu tenho. Eu não vou falar o nome da igreja, nem de ninguém, como eles fazem comigo, porque eles não têm educação, eles me perseguem. Você persegue a igreja, eu não. Quem persegue a igreja são vocês. O que vocês têm não são igreja, são instituições. Vocês têm instituições com fins lucrativos. É verdade. Eu não persigo a igreja. Quem persegue a igreja é vocês. Aqui diante de mim pelo YouTube está um monte de pessoas que são perseguidas por de vocês, que saíram da instituição, se tornaram a igreja, e vocês perseguem, dizendo que eles estão desviados, dizendo que eles agora estão pelo YouTube, dizendo que eles estão ouvindo uma graça. São vocês que perseguem a verdadeira igreja. Nós denunciamos os cães, nós denunciamos as instituições, e não vamos nos calar, porque a verdadeira igreja já nasceu para isso mesmo. Paulo disse a Timóteo, todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Bem-vindos, pode vir, aquele que nos colocou de pé é fiel. E quanto ao zelo perseguidor na igreja, e quanta justiça que há na lei, disse Paulo, eu fui irrepreensível 7 mais. O que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Quando? Quando foi impactado pela graça. Quando ele viu que tudo aquilo era pompa. Quando ele viu que tudo aquilo não tinha nada de Cristo. Quando ele viu que tudo aquilo, meu irmão, tudo aquilo que eu vivia, todo aquele orgulho, aquela soberba, carregar pasta do pastor, estar ali impondo as mãos nas pessoas, quem quer aceitar Jesus, profecia de bruxo, Deus me mostra, Deus fala. Quando eu vi que tudo aquilo não prestava, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Olha a frase, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Leia. Eu as considero como esterco. Sabe o que Paulo vivia? Esterco. Sabe o que eu vivia? Esterco. Fedia mal, cheirava mal, era carne querendo se mostrar superior a homens, era título, era reconhecimento, era estátulo. Eu atraía as pessoas a mim. Eu vou à igreja do bispo Geraldo, o bispo Geraldo vai fazer oração, vai botar a mão sobre a minha cabeça, vai levar o meu nome para o monte. Esterco. E que quando esta graça me impactou, eu nunca mais aceitei honras de homens. Eu não recebo honras de homens. É esterco. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
é esterco. Eu não tenho que colocar a mão sobre a cabeça de ninguém, é esterco. Eu não faço oração intercessória por ninguém, é esterco. Eu não carrego o título de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo, é esterco. Eu não quero que as pessoas vá à igreja, é esterco. Nós deixamos de ir à igreja, porque ir à igreja é esterco. Fede mal, gera orgulho, gera autoridade. Nós somos a igreja, deixamos de ir para ser. Isto sim é a ganhar a Cristo. E foi o que aconteceu. Ué, diz alguns aloprados, se vocês não vão à igreja, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos reunidos como? Nós não viemos, estamos reunidos como igreja. Não estamos aqui obrigados, não estamos aqui com medo, não viemos buscar bênção, não viemos buscar cura, estamos aqui reunidos como igreja. Estamos aqui, poderíamos estar na nossa casa. Ninguém aqui está obrigado sobre ameaça absolutamente de nada. De fato e de verdade, podemos ostentar com orgulho cristão que esta manhã estamos aqui reunidos em espírito e em verdade. Não é a cerca que te prende aqui, é o alimento. Você se alimentou da verdadeira palavra de Cristo, e isto te faz bem, e é esta palavra que te atrai. Além da convivência sincera e verdadeira entre nós, aonde tudo nos é comum, aonde o abraço é verdadeiro e o amor sem hipocrisia, a palavra revelada entre nós é o que nos atrai, nos sustenta e nos alimenta. E isto sem manobra, sem troca, porque isso é que tem edificado as nossas vidas. Mais do que isso, mas tudo aquilo que esse homem viveu, que é bonito para um pastor pentecostal, ele disse, gente, vê se vocês aprendem, tudo isso era esterco. Ah, tudo, Paulo, tudo. Mas, Paulo, você não era um dos grandes teólogos formado aos pés do Gamaliel? Geraldo, isso é esterco, a realidade é Cristo, Geraldo. Mas, Paulo, vem cá, você não tinha uma grande comitiva, comissionado pelos principais sacerdotes? Você não era um cidadão romano, membro do Sinédrio? Você não era, como se fosse os dias de hoje, um cara? Tudo isso é esterco quando você é impactado pela graça de Deus. Tem o versículo 9, Miguel? E ser encontrado nele. Quando você tira o esterco, aí você se encontra em Cristo. Quando o esterco sai, você descobre que você, humanamente, não é absolutamente nada e nem melhor do que o seu semelhante. Você descobre que essa pessoa que está aí do teu lado é igualzinho a você, sujeito às mesmas debilidades e dependente da graça divina como você. Fora disso, você se acha o tal, o melhor pregador, o estudante da teologia, o conhecedor dos mistérios, e que você tem até uma fé a ponto de transportar os montes, mas na graça a espada afiada lhe diz que tudo isso, se não tiver amor, você não é nada. É como um símbolo que retine. É duro, mas é a realidade em Cristo. Cheio de glória por fora, mas vazio de amor por dentro. Basta romper, rompe. É só você romper com o esterco. É só você chegar lá no esterco e falar, esterco. Esterco é cocô? Mas não vamos falar cocô, né?
Pô, sou embaixador, né? Embaixador de Cristo. É só você chegar, eu vou falar. Só você chegar lá no cocô e falar: cocô, eu cansei de vir à igreja. E a partir de hoje, eu sou a igreja. Eu cansei de ser guiado por um pastor humano. E a partir de hoje, eu tenho Cristo como meu pastor. Eu cansei de ser uma ovelha. E a partir de hoje, eu sou filho e herdeiro. Pronto! Declarou guerra. Vou te revelar um manto, tá? Você falou com o cocô que agora você largou tudo isso? A pregação lá hoje é sobre você. Sabia? Porque tem gente que saiu daqui e agora diz que está vivendo uma graça, mas a verdadeira graça quem prega somos nós, miseráveis, pó da terra. O gafanhoto vai na casa de vocês e o povo... E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Refúgio. Larguei tudo. Larguei um salário de R$ 3.500 há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás eu não tinha uma profissão, 2 filhos pequenos, morava de aluguel, não tinha onde cair morto. E o presidente do Alçapão, o cocô lá do Alçapão, me disse: é porque esterco não é cocô? Geraldo, eu quero ver para onde você vai, eu quero ver que um negro igual a você com a 4ª série nesse país vai ganhar R$ 3.500. Eu disse a ele na autoridade do Espírito Santo, mas foi do Espírito Santo. Eu disse: eu morro de fome, mas eu não vou ser sustentado pelos dízimos daquela viúva, daquele idoso, daquele. Morro de fome, mas ninguém vai me tirar esta glória de que a partir de hoje eu vou viver pela fé, porque eu recebi o impacto da graça de Deus. 11 anos se passaram. Hoje, eles estão desesperados. Que isso, eles estão desesperados. Que isso, eles estão desesperados. Vai lá. É verdade. Sai um daqui, sai outro dali, me assiste no YouTube, vê lá, vê aqui, vê os outros, vê o Elcio de Jesus, vê o irmão e eles correm. Vê um pra cá, eles mandam carta, eles bloqueiam no celular, eles dizem que é o diabo, que Geraldo é anticristo, que é isso, que é aquilo. Ei, cocô, é o impacto da graça. 2021, os cães vão ficar na coleira da graça. Ouve aí, sit down, chega, acabou, é graça. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Meus filhos não morreram de fome. Passei aperto e dificuldade. Não tinha nada. Morando de aluguel. Aluguel atrasado. Ajuda daqui, ajuda dali. Chega dali. Hoje eu tenho tudo que eu jamais pensei em ter. Porque a graça verdadeiramente honra a quem se lança nessa palavra. Hoje, o negro e o analfabeto está tirando o sono deles. Jamais eles pensaram que o negro e o analfabeto ia se levantar num canal do YouTube contra a autoridade para cima deles, dizendo ao povo que eles mantiveram cativo a vida inteira, que eles foram enganados com uma falsa pregação de dízimo. Doutores, apóstolos, mestres, e eu tive tudo isso como refúgio para dizer: a graça de Cristo basta a vocês.
Muitos dos que me ouvem estão na minha mesma situação. Eram professores, mestres, tinham status, tinham salários, tinham posições, secretários, presbíteros, repito, presbíteros, diáconos, cantores, eram músicos, mas quando esse evangelho chegou, eles tiveram como refúgio, como esterco, e abraçaram a causa do evangelho de Cristo. Quando eu larguei o refúgio, é que eu fui achado nele. Aliás, ele já havia me achado e eu não sabia. Mas quando eu larguei o esterco da religião, o refúgio da religião, é que eu me achei em Cristo. E eu quero terminar com uma palavra. Eu estou me recuperando, meu amado. Já emagreci 2 quilos, estava com gordura no fígado. Tenho hora para tomar remédio. E eu quero terminar com uma palavra muito interessante, lá no livro histórico de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Olha isso aqui. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Tudo o que ele tinha diante desta pérola escondida era refúgio, era esterco. Este homem achou o seu bom tesouro. Este homem achou num campo a graça de Cristo. Esta graça estava oculta de nós. Estávamos andando neste campo e o sistema ocultou esta pérola. Você andou por aqui, passou por cima da grama, regou, cavou, e o sistema escondeu esta pérola. Você não sabia, mas ela te seria revelada. E no momento certo, depois de muito procurar, depois de muito pesquisar, você achou o seu bom tesouro. Sabe o que é interessante aqui? Numa outra versão, diz que esse homem trabalhava neste campo. Sabe o que é interessante aqui? Veja, é que este homem tinha condições de ter o teu próprio negócio. Diz que este homem tinha condição de ter aquele campo. Só depois de encontrar a pedra preciosa é que ele abre mão de tudo que impedia ele de ser feliz e ter grande conquista. Até então, ia viver ali conformado. O tesouro ali, ele andando ali pelo campo, hoje um jejum, Jesus vai voltar, e ele ali. E tudo que ele tinha não lhe proporcionava grandes conquistas. Até que ele viu que tudo que ele tinha, diante desta pedra preciosa, desta pérola preciosa, tudo isto era refúgio, e que melhor para ele era abrir mão de tudo que ele tinha e ter esta pérola preciosa. Foi assim com Saulo, foi assim comigo, foi assim com você, quando esta graça te alcançou. O tesouro oculto pela religião me fez buscar o meu tesouro nas igrejas, nas vigílias, nos montes, e este tesouro sempre esteve aqui, e eu em busca dele, infeliz, dando o que eu tinha, lançando o que eu tinha, num campo do tesouro oculto, e ele aqui dentro de mim. Compreende isto? O tesouro sempre esteve aí.
foi ocultado pela religião. E quando ele te foi revelado, você diz, não. Aí o esterco disse, mas você é pastor aqui na igreja. Você, meu amado, isso é esterco, isso me impede de adquirir o campo onde está o bom tesouro. Rapaz, mas você é missionária. Você é dirigente da mesa de oração. Vai ouvir esse negãozão aí agora? Porque eu não estou ouvindo ele, eu estou ouvindo a voz do Espírito que já estava dentro de mim e que me mostrava que havia um tesouro, algo muito maior que os títulos da igreja, que as placas da igreja, que as mesas de oração. Há um tesouro muito maior. Paulo disse que era tesouro em vasos de barro. Está aí, está em você, está na minha vida, está na tua vida, está nas nossas vidas, nos encheu de alegria, temos tudo por refúgio e alcançamos o bom tesouro. Diz que ele, cheio de alegria, escondeu de novo, andando por ali, admirando. Nossa, que propriedade linda! Nossa, e o homem dizia, entra aí, capina aí, eu te dou 100 cruzeiros, pinta a minha, pinta a minha cerca. E ele pintando a cerca e dizia, nossa, que propriedade, olha que grama. E o homem dizia, entra aí, trabalha para mim, eu te dou um prato de comida. E ele, Até que um dia, meu irmão, numa dessas topadas da vida, numa dessas buscas pelo YouTube, numa desses cansaços, de se rastejar, de depender da mão do homem, de depender de uma profetada. Vem aí agora os cultos de fim de ano, o ano do Gideão, o ano do Sansão, o ano da serpente, o ano de não sei quem, cansado de se arrastar por isso, numa topada da vida, quando ele abriu e estava lá dízimo, você foi enganado, ele, bingo, achei o meu bom tesouro, tudo que eu possuo, título, posição, professor da escola dominical, anos dedicado à religião, para mim isto é refúgio para ganhar o meu bom tesouro. Eu achei o meu bom tesouro. Para mim hoje não importa a minha conta bancária. Para mim hoje não importa as posições. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não preciso que as pessoas me chamem de pastores. O que importa é que chamem a Ele. É dele a glória. E foi num desses dias quando eu achei esta pérola maravilhosa. Eu não sabia como exaltar a Cristo, eu não tinha palavras. E um lindo louvor a Deus começou a sair nos meus lábios, e eu comecei a entoar: tudo que é impossível ao homem fazer, eu vejo a mão de Deus sempre aparecer. Na terra, no mar, nem no céu, não existe alguém comparável a Deus. Tudo que o homem não faz, só Deus pode fazer. E tudo que é impossível ao homem fazer, eu vejo a mão de Deus sempre aparecer. Na terra, no mar, nem no céu, não existe alguém comparável a Deus. Tudo que o homem não faz, só Deus pode fazer. Olha você aí, olha você aí, olha você aí, olha o que ele fez. Seguros, tranquilos e sem temor do mal. Não tem prata e nem dinheiro, mas a graça dele te basta.
não tem status e nem posição, mas é reconhecido diante do trono do Pai como herdeiro de Cristo, como mais do que vencedor, como família bendita. E só alguém que abre mão do refúgio pode ouvir a voz divina falar: a minha graça até basta. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. E eu termino com 2 de Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Salada de alface com atum. Está reduzindo, meu amado. Os médicos é fogo, hein? Estava com fígado. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, que foi ocultado pela religião. Eu não sabia, mas ele estava aqui dentro. Nunca me mostraram o que a graça de Deus me mostrou. Me mostraram um homem miserável. Me mostraram como pó da terra. Me disseram que se eu não desse dinheiro a Deus, Ele soltaria a mão sobre a minha vida. Isto gerava angústia em mim. Me disseram que o devorador iria na minha casa. Eu, honesto trabalhador, buscando a bênção de Deus, vivendo debaixo de ameaça. Porque o meu tesouro estava oculto pela religião. Deus morando dentro de mim. E a religião ocultando este tesouro, dizendo: ele está nos montes. Ele está nas grandes catedrais. Não. A luz mais brilhante do que o sol iluminou os olhos do meu entendimento. E eu deixei de ser esterco, de sustentar esterco, e me tornei igreja de Cristo no conhecimento. E me foi revelado que o maior tesouro que o ser humano pode ter não está nas grandes catedrais, não está dentro das igrejas, não está dentro de uma doutrina cristã, não está nos montes, não está num culto. O verdadeiro tesouro do ser humano é Cristo, e está dentro de cada um de vocês que me ouve nesta manhã. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Isto é graça. O esterco saiu, a pompa saiu, a profecia saiu, a autoridade saiu, a eloquência saiu. E que é que ficou dentro de mim? O tesouro e o seu poder, aonde a honra não é de homens, é dele. Por favor, diga glória a Deus. A ele, por favor, a ele. Oito, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. 9, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O poder opera em nós. Sabe o que Paulo estava dizendo com encorajamento, numa palavra que ele não conhecia, mas para os dias de hoje? Ouça, abençoado: retroceder nunca, render-se jamais. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu vou pedir, Miguel, que você digite para mim Atos. Desceu aqui fresquinho. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Por favor, Miguel, e vamos terminar com esta palavra. Os que trouxeram aí pedaço de frango, pescoço de galinha ensopada com angu e quiabo, voltem, porque eu não posso comer essas coisas. Por enquanto. Isso não me pertence mais. Atos capítulo 20, versículo de número 24, eu deixo vocês voltarem para o almoço. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. Olha, um homem cheio de pompa, cheio de marra, que
pegou, fez blasfemar, ninguém excedia. Olha o tom de humildade quando o homem é impactado pela graça. Vê se muda. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Antes não, né? Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aonde você vai, aonde você passa, com esse tesouro dentro de você, você é testemunha de que a honra e a glória não pertencem a você, mas a Cristo, porque o poder é dele e não de nós. Você recebe? Vamos ficar de pé.